A metade do século XX marcou um período de maior curiosidade e preocupação com os objetos voadores não identificados, OVNIs. Coincidindo com os rápidos avanços na tecnologia aeroespacial e o aprofundamento das tensões da Guerra Fria, os relatos públicos de objetos estranhos nos céus multiplicaram-se, alimentados pelas ansiedades da era atômica e da corrida espacial. Estes avistamentos misteriosos não só capturaram a imaginação do público, mas também levantaram alarmes nos mais altos níveis do governo. Em resposta, vários países, particularmente os Estados Unidos durante a era espacial, sentiram-se compelidos a estabelecer órgãos formais de investigação para abordar e gerir o crescente fenômeno OVNI. Estes programas governamentais foram impulsionados principalmente por um duplo mandato: determinar a natureza e a origem destes avistamentos e avaliar qualquer ameaça potencial à segurança nacional. O aumento de relatos de OVNIs exigiu uma mudança de investigações militares ad hoc para estudos mais sistemáticos, empregando métodos científicos para analisar cada encontro. Equipes de cientistas, militares e oficiais de inteligência foram reunidas para examinar minuciosamente os relatórios, que incluíam avistamentos visuais, contatos de radar e até mesmo supostas evidências físicas de visitação extraterrestre. As investigações foram muitas vezes envoltas em segredo, aumentando a especulação pública e as teorias da conspiração. A posição oficial frequentemente inclinava-se para o ceticismo e o desmascaramento, muitas vezes atribuindo avistamentos a aeronaves mal identificadas, fenômenos meteorológicos ou ilusões de ótica. No entanto, a ocorrência persistente de um número pequeno mas significativo de casos inexplicáveis continuou a desafiar explicações fáceis, alimentando o debate e a investigação em curso tanto nos círculos governamentais como nos investigadores independentes. Apesar do ceticismo, estes programas encontrarão-se ocasionalmente no centro de tempestades mediáticas, especialmente após avistamentos de grande visibilidade ou quando documentos vazados vieram à tona. A pressão e a curiosidade públicas muitas vezes forçaram as agências governamentais a fazer declarações oficiais ou divulgar informações previamente classificadas, embora raramente para a satisfação dos entusiastas e céticos dos OVNIs. O legado destas investigações deixou uma marca mista de investigação científica, sigilo governamental e um fascínio público perene pelos OVNIs. À medida que o século XX avançava para o XXI, o tema dos OVNIs permaneceu um elemento constante da cultura popular e da investigação científica, embora com vários graus de seriedade e ceticismo. Embora alguns dos programas anteriores tenham sido desclassificados, revelando a extensão do interesse governamental nos OVNIs, muitas questões permanecem sem resposta. Os esforços históricos para compreender os OVNIs refletem um esforço humano mais amplo para compreender fenômenos que se encontram à margem da compreensão científica, onde o conhecido encontra o desconhecido. A verdade está lá fora. Aparentemente. Se for, certamente está bem escondido. Nos últimos tempos, vazaram documentos de um estranho programa conduzido pelo governo dos Estados Unidos. Muitos de vocês podem estar familiarizados com o agora extinto Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, AATIP. Se você não está familiarizado com ele, não se preocupe, falaremos disso em breve. Mas muito antes de existir o AATIP, existia outro programa: o Projeto Livro Azul. Tudo começou com os primeiros avistamentos de OVNIs já testemunhados na era pós-industrial. Começando com o incidente de Roswell, muitos avistamentos se seguiram e houve relatos de avistamentos e sequestros vindos de todo o mundo. Não muito depois de os avistamentos de OVNIs se terem tornado comuns no final da década de 1940, os militares dos Estados Unidos decidiram que provavelmente deveriam pelo menos analisar estes relatórios, no interesse da segurança pública. 2 esforços iniciais para investigar estes estranhos fenômenos falharam, mas na terceira tentativa a Força Aérea dos Estados Unidos conseguiu formar o Projeto Blue Book, nomeado em homenagem aos folhetos azuis distribuídos durante os exames universitários para assinalar que este empreendimento era da maior importância acadêmica. Os seus objetivos eram simples: investigar relatos de OVNIs utilizando o método científico e determinar se algum destes objetos representava uma ameaça à segurança nacional. J. Allen Hynek,
um respeitado astrônomo que trabalhou no estado de Ohio e no Laboratório de Física Aplicada da Johns Hopkins. Foi contratado para consultar e ajudar os investigadores a determinar se os OVNIs eram realmente apenas corpos celestes e objetos como asteroides, planetas ou estrelas. Em seus primeiros anos, sob a direção do capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, Edward J. Ruppelt, o projeto Blue Book prosperou, investigando casos que ainda nos lembramos hoje, incluindo o incidente de Mariana em 1950 e o incidente de OVNI em Washington, D.C. em 1952, que trouxe pânico ao capital da nação. Em resposta ao incidente de D.C. e a centenas de outros avistamentos que estavam sugando recursos do governo, a CIA estabeleceu um painel que concluiu que seria melhor o projeto Blue Book fazer tudo o que pudesse para desmascarar relatos de OVNIs, a fim de reduzir o interesse público nos fenômenos. Desse ponto até ao seu encerramento em 1969, o projeto deixou de fazer investigações sérias, concentrando-se em vez disso no seu novo mandato de desmistificação. INEC, que começou como um cético completo, passou a acreditar, ao longo do projeto ultrasecreto, que a investigação séria dos OVNIs era um esforço científico legítimo. Quando o programa foi encerrado em 1969, INEC foi uma das poucas pessoas envolvidas que admitiu que alguns destes casos simplesmente desafiavam qualquer explicação. Hoje ele é conhecido como o pai da ufologia, que cunhou a frase encontros imediatos. Por outro lado, estavam os chefes militares dos Estados Unidos, que basicamente queriam fazer desaparecer a própria ideia dos OVNIs, sem examinar minuciosamente os relatórios. No âmbito do projeto Blue Book, a Força Aérea dos Estados Unidos investigou secretamente mais de 12,000 relatos de objetos voadores não identificados. As descobertas sobre a grande maioria desses avistamentos transcorreram sem intercorrências. Pessoas identificaram erroneamente objetos comuns como aviões, luzes, pássaros e cometas, fraudadores que procuram fazer seu nome, pequenas cidades sucumbindo à histeria. Mas 701 avistamentos ainda permanecem não identificados até hoje. Desde então, todos os arquivos de casos do projeto foram desclassificados e estão disponíveis ao público nos arquivos nacionais dos Estados Unidos. De certa forma, o projeto Livro Azul caminhou para que os relatórios de OVNIs e a ATIPS de hoje pudessem rodar. Continue assistindo para saber mais sobre o ATIP, um programa que gastou milhões de dólares dos contribuintes em tecnologias experimentais bizarras, como capas de invisibilidade, dispositivos antigravitacionais, buracos de minhoca atravessáveis e uma proposta de criar túneis na Lua com explosivos nucleares. E, claro, encontros com alienígenas. Alienígenas, alienígenas, alienígenas. Quem não ama alienígenas? Vou ser sincero, a ideia de pequenos seres cinzentos e viscosos no céu me assusta. Deixe isso para Hollywood. E teremos alienígenas que explodem no peito. Alienígenas que são criaturas sinistras que mudam de forma e caçadores de alienígenas que usam visão de calor. Todo o pior cenário possível que você possa imaginar e Hollywood conseguiu. Não posso culpar a indústria cinematográfica. Vende. A América é obcecada por alienígenas, luzes misteriosas, fontes sinistras e as abduções alienígenas favoritas da multidão. Os alienígenas constituem uma parte central da cultura da América. Mais recentemente surgiram detalhes de um obscuro programa de OVNIs do Pentágono, o que mostra que a extensão desta obsessão alienígena é muito profunda. Alguns até verdadeiros. Ouçam as notícias e teorias alienígenas mais ultrajantes e escandalosas que vieram da América. Lembra da Área de Tempestade 51? Um meme que poderia ter se transformado em um desastre militar. Muitos estão convencidos de que a América tem escondido com sucesso seu conhecimento sobre a existência de seres extraterrestres do resto do mundo desde o início. Mas com a quantidade de vazamentos que acontecem de vez em quando, eu diria que eles não conseguem esconder isso. Muitas pessoas criaram múltiplas teorias da conspiração, mas, novamente, estas estão apenas no papel. Não há provas sólidas para apoiar estas teorias.
Mais recentemente foram obtidos documentos secretos recentemente revelados, que finalmente lançarão luz sobre a verdade. Estes documentos sugerem que uma agência governamental estava financiando pesquisas secretas. O agora extinto Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais ATIP dos Estados Unidos gastou milhões de dólares dos contribuintes em tecnologias experimentais bizarras, como capas de invisibilidade, dispositivos antigravidade, buracos de minhoca atravessáveis e uma proposta para construir túneis na Lua com explosivos nucleares. Caramba! Apenas sugiro o conceito mais ultrajante que você puder imaginar e eles supostamente tentarão. Os documentos, que abrangem quase 1,600 páginas, incluem relatórios, propostas, contratos e atas de reuniões, revelam algumas de nossas dicas. Prioridades estranhas. Se você notar que a sigla soa como uma dica, provocando sutilmente os teóricos da conspiração e o homem comum de que só podemos ver a ponta da superfície. A ATIP foi um programa secreto do Departamento de Defesa que funcionou de 2007 a 2012, mas só foi tornado público em 2017. Quando o ex-diretor do programa renunciou devido a muitos vídeos agora famosos de OVNIs que o ex-diretor forneceu ao público após sua renúncia. A ATIP tornou-se sinônimo de OVNIs, mas os novos documentos sugerem que a agência estava fazendo mais do que apenas investigar relatos de encontros com OVNIs. Os documentos mais intrigantes são os relacionados com a defesa, que discutem a possibilidade de tecnologias avançadas. Estes incluem buracos de minhoca percorríveis, portais estelares, energia negativa, comunicações de ondas gravitacionais de alta frequência, impulso de dobra, energia escura, manipulação de dimensões extras e muitos outros tópicos que serão reconhecidos pelos fãs de ficção científica. Como eu disse antes, os conceitos de ficção científica mais ultrajantes também incluíam algumas propostas ousadas e bizarras de procurar metais extremamente leves no centro da Lua e, para chegar ao centro, um plano para abrir um túnel através da superfície lunar foi proposto. É claro que os Estados Unidos não bombardearam a Lua e agora não têm planos de fazê-lo num futuro próximo. As missões Artemis da NASA visam devolver humanos à Lua pela primeira vez desde a era Apollo, com o objetivo final de estabelecer lá uma presença humana de longo prazo. Explosões nucleares na Lua quase certamente destruiriam esses sonhos, trocadilho intencional. Gastou bilhões de dólares para financiar esses experimentos absurdos sem nenhum resultado para mostrar. Esses documentos recém-adquiridos serão analisados mais detalhadamente e os novos dados serão revelados em breve. Mas você tem que dar isso a eles. Gastando bilhões de dólares de impostos em experimentos estúpidos de laboratório enquanto a economia está sufocando. Mas o que eu sei? Os alienígenas existem? Não receberemos respostas definitivas tão cedo, isso é certo. Até então, nós, humanos, provavelmente continuaremos com nossas atividades maníacas e obsessivas na busca por contato com vida alienígena.